Voxlit, o podcast do programa doutoral em Materialidades da Literatura. Após o lançamento com o episódio piloto no passado dia 3 de maio de 2021, damos agora início àquele que é, de facto, o primeiro episódio do podcast Voxlit. Matéria para escuta no canal do YouTube Vox Media, a voz na literatura. Voxlit. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Grounding, Cypress, Buenos e Wood. Faixa Poesia Sonora, março de 2021, por Luís Antero. Dependendo do percurso e da paisagem que nos envolve, poesia sonora significa, ou melhor, soa de diferentes maneiras. Se nos cruzarmos com um viajante holandês de seu nome Jaap Blonk, ele aconselhar-nos-á isto. E se mais abaixo apanharmos um homem da guarda a trautear umas coisas, ouviremos da boca de Américo Rodrigues algo do tipo... Mas entreguemo-nos de ouvidos abertos a esta trilha do Luís Antero. É simultaneamente surpreendente e reconfortante descobrir uma faixa intitulada Poesia Sonora que soa assim. De facto, em sentido mais lato, sem trocadilhos de lata, poesia sonora é uma envolvência aural. O pressuposto é simples: escutar um poema. Escutar um poema. Periclitam os grilos. A noite é nada. Quem tem filhos tem cadilhos, que a quadra tão bem rimada. Não espere, leitor, que eu diga, debaixo daquela arcada, não venho fazer intriga, versejo só e mais nada. Escutar um poema. Tcha-tcha, gluto, glitchin, muat, muito, muat. Tcha-tcha, glitchin, gluto, glitchin, muat, muito, muat. Tcha-tcha. Escutar um poema. Publicou Luís Antero esta faixa em março de 2021 e sobre ela escreve: Durante aquele tempo,
o tempo de um poema não muito longo, o tempo de um voo ligeiro, o tempo de uma conversa sobre estados de alma, o mundo pareceu-nos um lugar seguro, tal qual o nosso encontro. Assim, Luís Antero. Bom, mochila às costas, ou no mínimo, olhos vendados, e vamos mas a escutar. Escutar onde? Ficar aqui nesta sala, a saborear os sons da distância? Ou ir àquela montanha, ver se o pássaro ainda lá está? Escutaram Luís Antero, faixa Poesia Sonora, gravada em 2019, publicada em março de 2021 na plataforma Bandcamp. Procurem por Luís Antero. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Branching, cypress, flavity wood. Exercícios experimentais. O texto que vais ouvir foi um exercício poético inspirado por 2 ensaios lidos no seminário Materialidades da Literatura 2. O primeiro chama-se I Hold It Towards You, A Show of Hands, escrito pela artista Shelley Jackson. No texto, ela faz um tratado poético sobre a relação do ser humano com o livro. Suas reflexões trazem para o primeiro plano a figura do corpo e, sobretudo, da mão. A mão que, em determinado momento, mesmo na realidade digital, toca o objeto de leitura e, ao mesmo tempo, as sombras de outro leitor ou a mão de quem escreveu o que nele se lê. Nesses momentos, ora sagrados, ora profanos, percebe-se que um livro é uma situação e uma situação é também um livro. O segundo texto que inspira o que vais ouvir chama-se Social Relations as Data and Metadata, do professor Manuel Portela. O texto apresenta 7 metadiálogos em que os interlocutores refletem sobre a complexidade de se produzir um pensamento articulado, de produzir ciência, sobre esse mundo digitalmente conectado. Mundo onde dados e metadados são produzidos e cruzados em tempo real, num vertiginoso tráfego que mais lembra grandes enxames. Nós, perdidos cérebros, sem saber por onde começar um raciocínio perante gigantes enxames de dados. Ouves agora Enxame, texto produzido por mim, Jaqueline Conte, no Vox Lit. Não sei onde estamos, só sinto picadas, universo de abelhas a inchar meu cérebro e imobilizar minhas mãos. Só ouço ruídos, ventoinhas de insetos que não param cercar. Mas minhas mãos não desistem, folheiam Melville e sua pesada baleia que descreveu escrevendo em soltas folhas com as suas mãos. Grifam e-books com movimentos das pontas dos dedos. Trechos grifados que virarão número na contagem automática das mãos que antes marcaram as mesmas palavras. A correspondente gráfica do meu rato é uma seta ou uma manícula. O que vejo se mexer na tela é meu cérebro ou é meu corpo? Meus ouvidos não entendem mais tanto chiado. Abelhas, abelhas, a emudecer minhas mãos. Meu cérebro quer entender onde estão as minhas mãos. Humanidades digitais. É o que escavamos, tirando o mel de dentro das colmeias, espantando por uns momentos os insetos que picam nossas mãos
e incham nossos cérebros. Onde encontrar, enfim, o que buscamos? A humana mão no meio do enxame? Grão. A voz não é sopro, mas sim essa materialidade do corpo surgida da goela, lugar onde o metal fónico se endurece e se segmenta. Roland Barthes, 1976. Comprimido de leitura. O comprimido de leitura é uma rubrica do podcast Voxlit. A cada episódio sugere-se a leitura de um livro impresso, que é apresentado pela interpretação de uma ou mais vozes. As vozes leitoras que interpretam os excertos dão corpo sonoro à palavra impressa, e para o efeito, só são lidas citações provenientes da edição impressa do livro escolhido, nem mais nem menos. Sonho com um texto que escrevi e perdi, entre o dédalo de ficheiros do computador. É um texto que exprime o mais profundo da minha fala. Um texto ícone, escrito para o ecrã, inalguardado e erático, contendo um enigma que escrevê-lo é decifrar. Um texto flor de nostalgia e precisão. É o texto que sempre quis escrever. Um texto com uma história lisa. Não um texto remendado por retóricas, enredos, teorias, manifestos. Não. Um texto papagaio de papel, submetido ao pulso do vento, aos humores que o embalam e espicaçam. Um texto de papel crucificado, tenso, unidimensional. Talvez este texto tenha ainda demasiadas falhas, mas posso dar-lhe crivo até ao fim. Escrevo e esqueço. E entretanto a sua existência vem-me à lembrança como uma certeza, uma intuição salvífica, mas não consigo encontrá-lo. Sonho isto tantas vezes que de manhã não posso impedir-me de abrir todos os ficheiros do computador à procura desse texto. Começo a acreditar que existe, que é possível despertá-lo, que há um mar morto vagando as cavernas entre o sono e a vigia. Escrevo com os dedos enfaixados, embebidos em vinagre. Sigo um tratamento caseiro para as verrugas, pequenas esporas feias e sofríveis que me nasceram nos nós dos dedos e me levam a esconder as mãos quando falo com os outros. Não são um problema grave. Não são dolorosas, são pele dura e insensível como nácar. São, em certo sentido, a própria negação da dor. Mas são ásperas, rugosas, repulsivas. A criança que eu fui, olha-as com sinal de degradação. Como estrelas mortas. E, no entanto, é com estes dedos que escrevo, que devo escrever. São eles que forjam o texto nascido do meu sonho, desviam o cansaço e as humilhações. São eles que carregam o meu corpo. Se com eles eu tocasse outro corpo, esse corpo arrepiava-se, fugia. Os meus dedos são impróprios para o amor como cascos no sobrado de um palácio. Mas o texto aguenta o toque, procura-o. Comprimido. Clavicórdio de Andreia Cefaria foi editado numa única edição de 400 exemplares em fevereiro de 2020 pela editora Língua Morta. Comprimido de leitura. Cyborg, híbrido de máquina e organismo, criatura da realidade social e ainda criatura da ficção. O imaginário do cyborg pode sugerir a saída do labirinto de dualismos com que tendemos a explicar os nossos corpos e as nossas ferramentas a nós mesmos. Somos todos quimeras, híbridos teorizados e fabricados de máquina e organismo. Numa palavra, somos ciborgues. Donna Haraway, 1985.
Vozes de Gil Vicente, uma rubrica de Nuno Meireles. Nas Vozes de Gil Vicente de hoje vamos falar de multiplicação de vozes. Com o Auto dos Físicos, uma farsa, estamos a ouvir a partir do DVD que editou a Escola da Noite, gravado de um dos espetáculos da Escola da Noite, desta farsa, ouviremos uma voz em especial que multiplica vozes. E veremos como é que a criação de uma atriz pode ampliar a nossa compreensão e ampliar Gil Vicente. Falo-vos de Maria João Robalo. Vamos ouvi-la. Tudo vos hei de dizer, não há de ficar nada cá. Disse onde eu fui entrado. E disse todo perfia, olhei aquela fantasia de clérigos com um gado. Para esta hora nasci, e que viu em mim. O padre da pegadeza, que salvura sou assim. O triste demoninhado, isso haviam de fazer. Numa gela por mulher, a maldição de João Calado, acha-se eu não hei de ver. A Maria João Robalo representa aqui o moço do clérigo que está doente de amores. Nesta farsa, o clérigo apaixonou-se por uma rapariga chamada Blanca Gil. Nós nunca veremos esta personagem. Nem a ouviríamos se não fosse esta atriz. Porque a personagem do moço é quem vai ter com a enamorada do clérigo e lhe dá os recados do clérigo, lhe dá prendas e traz as respostas. E o que Gil Vicente escreve, nas mesmas estrofes do moço, são as respostas em discurso direto da Blanca Gil, que recusa o clérigo e diz para ele ir passear e tudo mais. E a concretização desta voz, que é sempre uma citação feita pelo moço, a concretização é feita ao gosto do intérprete ou da intérprete e do espetáculo. O que é curioso é que Maria João Robalo dá duas vozes diferentes para o moço e para essa Blanca Gil. E o modo como concretiza a voz da enamorada diz-nos muito dessa personagem. Da personagem que nós nunca veremos. Mas é como se a ouvíssemos perfeitamente. Vamos ouvir um pouco mais. E vós do álcool inteirinho, rapaz cujo filho és tu. Oh Deus, eu não tenho os pés. Se não varrer o caminho, não torno lá este mês. Dou já ao devo a cigarra, que assim é minha espinhada. Então o que nós temos é uma personagem, para já, que não é realista, que fala cantando de uma maneira deliciosa, que tem um quê de petulante e que tem um timbre, um ritmo e uma personalidade bastante diferente da pessoa que o cita, o moço. E aqui temos numa pequena célula, em poucas estrofes, as virtudes criativas que se podem descobrir em Gil Vicente, mas com boas vozes. E este foi o programa de hoje, uma homenagem à atriz Maria João Robalo, à companhia que edita este DVD, foi editado agora recentemente, que aconselho vivamente, e foi também uma homenagem, uma vez mais, ao nosso autor, Gil Vicente. Obrigado. Vozes de Gil Vicente, uma rubrica de Nuno Meireles. Matéria de escuta. Olá, bom dia de Coimbra. Bem, queria falar hoje sobre o que estou a estudar pelos últimos 2 anos, uma outra materialidade da literatura, a banda desenhada. Desde que eu era criança, crescendo nos Estados Unidos, tínhamos muitos exemplos e histórias incríveis que inspiravam muitos dos filmes dos dias de hoje, como o Marvel, por exemplo. Gostei da banda desenhada porque eram mais animadas do que um texto tradicional linear, que até na sua língua nativa é difícil de entender às vezes. Lembrei-me das aulas da escola secundária, onde os professores
ensinaram Shakespeare, que eu acho que muitas pessoas do meu país diriam hoje que é praticamente escrito em outra língua, mas tinham interesse nessas histórias. Mas muitas vezes, sem um bom professor para ajudar, acaba não conseguindo só. Desde que eu dei aula da Academia da Força Aérea Americana, eu tentei aproveitar a banda desenhada na sala de aula de português como língua estrangeira. Existem muito pouco ainda em português que são verdadeiras de Portugal, Brasil ou África lusófona. No entanto, aquelas que existem são muito bem feitas, especialmente aquelas que vêm da literatura portuguesa. Existem modos diferentes, estudiosos como Federico Zanentin e Kindle Kloss, que já tinham discutido isso, que são acadêmicos que estudam uma banda desenhada, em particular do campo de tradução, onde leem detalhadamente tudo para criar em uma outra língua. Ninguém pode definir a banda desenhada. Existem muitos modos diferentes, como a manga do Japão e outros que encontramos num jornal. Mas, no meu caso, estou a estudar atualmente Os Lusíadas, adaptado por banda desenhada por José Rui. Como professor de português em língua estrangeira, sei muito bem que um livro igual Os Lusíadas, de Luís Camões, é muito difícil para um aluno estrangeiro entender, igual Shakespeare para quem é nativo de inglês. Portanto, muitas vezes, os professores de português como língua estrangeira evitam o livro. Isso é completamente muito triste, pois o livro ilustra muita informação, não só da literatura portuguesa, mas também a cultura portuguesa. Analisando contigo agora somente as primeiras páginas da banda desenhada, ilustramos a interdisciplinaridade que é preciso analisar uma obra assim. Há imagens, simbólicos icônicos, o texto e a língua da banda desenhada. A codificação de bolhas e, nesse caso, um asterisco, para mostrar onde sai do original. Além disso, se quiser ensinar a literatura portuguesa como língua estrangeira, a banda desenhada tem várias vantagens de ensinar, pois tem o contexto que os alunos podem compreender e tem temas que talvez seja difícil de encontrar. Nos livros tradicionais mais óbvios da banda desenhada, por exemplo, Os Lusíadas, é uma epopeia humanista. As imagens e desenhos, por exemplo, ilustram bem como o ser humano é o centro do universo nessa banda desenhada, conseguindo partilhar um dos temas mais importantes. Também ilustra o breve preâmbulo importante na classificação de epopeia, este dedicado ao Dom Sebastião, ilustrado na terceira página, página 9 da banda desenhada. Aliás, podemos ver facilmente outras ligações importantes, como as ligações grego-romanas, que serão completamente uma novidade para o aluno norte-americano. Aprenda outros contextos, como as referências para o povo luso, lusitanos, portugueses e as bandeiras originais de Portugal, azul e branco. O conceito do herói, o povo luso e Vasco da Gama. Mas há limitações, por exemplo. Perdem estrofes a estrutura perante oitavas. Os versos são de 10 sílabas métricas no original, ou seja, decassílabos, mas as vantagens são maiores do que as limitações para o aluno de português como língua estrangeira, e gostaríamos que no futuro essa classificação venha à tona e seja mais explorada. Voxlit, o podcast do programa doutoral em materialidades da literatura.